CB, válido até 28/6/2026, e o proprietário está totalmente comprometido na adequação para a retirada do licenciamento ambiental. Mas levando-se em conta que toda essa dificuldade se agravou também pelo fato das alterações das legislações municipais e do fato do imóvel ter uma situação de regularização física bem difícil, complicada e onerosa, onde a aplicação de multa somente irá fazer agravar a situação, onde há de se levar em conta a boa vontade da empresa de resolução desse caso. Então, considerando esses itens de 10 a 15, a empresa não se encontra regular perante o licenciamento ambiental. Apesar dos esforços apresentados nos documentos anexados ao processo SEI, junto ao PROREGIM 2, a CELUB, para obter nova certidão de ocupação do solo datados a partir de 2023, a empresa atual está operando sem licença de operação desde 2010. Além disso, em consulta ao laudo de 2016, o processo foi arquivado e não há novo processo no nome da empresa, estando considerando o auto de advertência e o prazo estabelecido, a empresa não tentou se regularizar perante o licenciamento ambiental. Desse modo, caso seja considerado mérito de análise do recurso interposto, sugiro o indeferimento do recurso por descumprimento do auto de advertência 19/2022. Em vista do exposto, caso seja de opinião da maioria dos demais membros da JA, sugere-se o não conhecimento do recurso apresentado, por ser intempestivo. Obrigada, Lívia. De fato, o assunto é complexo, né? Foi muito bem delineado por você. Passo a palavra, então, para os demais membros da JAR, caso queiram fazer alguma pergunta, alguma consideração. Não? Então, bom, já temos aí a questão do não conhecimento, né? Normalmente eu nem passo a votação, então se alguém tiver alguma questão contrária, se manifeste. Não, então já estamos aí pelo não conhecimento do recurso, né? Como uma questão preliminar. Bom, pessoal, esse era o penúltimo processo, nós temos o próximo processo, que é final 2396, e temos como relatoria o Fernando. Então, já vou torná-lo apresentador, só um minutinho. Só para eu fazer uma pergunta para os meninos, assim, Claro. Esse processo, eu não sabia se, por exemplo, deveria voltar para a fiscalização para gerar uma multa, porque era só uma penalidade de advertência, né? Então, Lívia, posso responder, X? Então, Lívia, pode. Tem o princípio da autotutela. Se a gente encontra, mesmo o recurso não sendo conhecido por intempestividade, por qualquer outro motivo, a gente pode colocar nas nossas razões de voto se a gente encontrou algum tipo de erro que a gente entende e a gente indica, não, a gente não exige, a gente indica para a fiscalização ambiental, eventualmente por um pedido de reconsideração ou pelo poder da autotutela deles reverem essa sanção administrativa aplicada. Então, se você achar interessante, a gente pode até constar aqui na ata, para deixar claro, né, na ata da reunião, essa indicação. E aí, evidentemente, que vai ficar sobre o poder aí discricionário de quem aplicou a multa de eventualmente rever ou não. Mas a gente sempre costuma, não é usual, não é com todos os processos, mas a gente costuma, às vezes, ter essa indicação do princípio da autotutela. Então, a gente pode, se você quiser até colocar uma frase, a gente coloca na ata, olha, não obstante o não conhecimento, indicamos que o auto seja revisado no sentido de verificar XXXY, sabe? Nessa linha, Lívia. Quer me complementar, Rodrigo e Fernando? Só queria adicionar rapidinho, eu não sei se eu entendi direito a dúvida da Lívia, mas foi no sentido de que, ao invés de um auto de advertência, fosse aplicado um auto de multa, foi isso? Eu acho que, tipo assim, depois que passou a advertência, já deveria vir uma multa, não? Sim, é exatamente isso que acontece. A gente, por praxe, sempre começa esses casos de anexo 4 sem LO com a advertência. Todos os casos, é padrão. Essa advertência, ela surge com
um prazo de 30 dias para a pessoa se regularizar, e se ela não providenciar a regularização, a gente prossegue para as próximas penalidades, que seria, sequencialmente, multa diária, e tem algum período de multa diária, e no final das contas, interdição. É que esse caso especificamente, eu acho que ele está se arrastando justamente nesse recurso, e depois acho que teve recurso, eu não sei se esse já é o segundo recurso da pessoa, mas, de fato, o próximo passo, encerrada a fase recursal da advertência, é a emissão de uma multa, porque até agora ele não se regularizou. E, obviamente, já extrapolou o prazo da advertência, né, há muito tempo. Só complementar aí, Lívio, eu acho que deve esses 30 dias aí, depois ele entra com recurso, tem todo esse trâmite da JAR, né? Só que a fiscalização depois vai lá e verifica se eles não entraram com processo no licenciamento, né? Provavelmente eles devem ter entrado, não identificou a regularização, aí vai para o prosseguimento que o Rodrigo falou, multa. Primeiro, acho que antes depois dá para corrigir. Mas eu acho que antes da aplicação multa, eles dão uma conferida, ver se eles não... Acho que, não sei se nem visitam o local para ver se eles realmente estão operando, se eles desligaram a empresa, mas eles verificam se eles entraram com um processo de licenciamento, se não tem licenciamento, a empresa está operando, multa, né? É isso, praticamente. Entendi, obrigada. Só um outro comentário também que é estranho, né? Porque o auto foi em 2022, a gente está em 2024, tal. Faz um tempo já que passou os 30 dias, né? Só que eu estou vendo aqui num despacho, 4 documentos depois do auto de infração, não sei exatamente o que aconteceu, mas eu mesmo fiz um despacho lá comentando que eu fiz o auto, né, de infração em junho de 2022, anexei no processo e encaminhei para os trâmites de publicação e envio da correspondência. Ele foi publicado, mas não tinha no processo o AR, a confirmação de recebimento da correspondência. E como a gente não tem usado só a publicação, né, eu solicitei o reenvio. Isso foi em junho de 2023, foi ano passado. Então, só mais um elemento aí específico desse caso que causou essa demora também, né? Por algum motivo, a primeira carta ou não foi enviada ou o AR não retornou. Então, aí, como a gente não tinha comprovação, foi enviado novamente, um ano depois. Obrigada aí, Rodrigo e Fernanda, pelas suas questões. Eu acho que então encerramos pelo não conhecimento. Aí, Lívia, fica à vontade, né? Já tem 2 lições de casa aí, de dois processos para você. Caso queira contribuir, senão a gente deixa a ata da maneira formal que a gente está acostumado também. Bom, último processo, então, final 2396, né? O autor da estampar placas automotivas limitadas, relatoria do Fernando. Então, Fernando, acho que eu já te tornei apresentador, sim, então fique à vontade para fazer uso da tela. Obrigada. Perfeito. Esse é um auto de infração de penalidade de multa referente ao funcionamento e operação de atividade potencial altamente poluidora sem possuir as devidas licenças ambientais emitidas pela Seclima, né? A empresa iniciou o processo de licenciamento ambiental por meio do LAU 2022-294, contudo não atendeu aos comunicados realizados pela equipe técnica, gerando um detrimento do protocolo de licenciamento, assim como a emissão do auto de infração de penalidade de advertência e, consequentemente, o AIPM 30 de 2023. Que é um breve histórico, né? Em 23 de abril de 2020, eles iniciaram aqui o processo de licenciamento ambiental. Em final de abril, foi solicitada a complementação de documentação. Em maio, foi realizado um segundo comunique aqui solicitando a complementação de documentação.
Em dezembro de 2022, o processo de licenciamento foi deferido por falta de cumprimentação da documentação que não foi entregue desses 2 pedidos. Em fevereiro de 2023, após uma vistoria feita pela CFA, identificando que estava em operação sem licenciamento ambiental, foi emitido auto de infração de imposição de advertência. Aqui em abril de 2023, após a advertência e eles não terem iniciado o processo de regularização de licenciamento ambiental, foi emitido o auto de infração de penalidade de multa. Visto que, mais uma vez, a empresa não atendeu a notificação para a regularização das atividades, foi emitido, após a aplicação dessa multa, e verificando ainda que eles não fizeram a regularização, foi emitido um segundo auto de infração de penalidade aqui, o 101 de 2023, que foi publicado no Diário Oficial aqui em novembro de 2023, e no protocolo até então, aqui todo o processo, até o período aqui da análise, não tinha sido anexado o aviso de recebimento dos Correios no processo, né? Eles entraram com recurso em 23 de novembro de 2023, portanto, dentro do prazo recursal aqui do processo, né, considerando a publicação de Diário Oficial no dia 7 de novembro, mais 5 dias, eles estão aqui dentro do prazo recursal, portanto, recurso tempestivo, né? A descrição da atuação está operando atividade potencial efetivamente conduzida sem possuir as devidas licenças ambientais emitidas pela Secretaria Municipal que antigamente era a Secretaria Municipal do Verde Ambiente e Ambiente Sustentável. Agora eu copiei aqui um conteúdo do recurso, né? O interessado apresentou que vem requerer o cancelamento do auto de infração, esclarecendo que ocorreu um problema no sistema de correios eletrônicos da empresa e o cliente não tem conhecimento no trâmite do órgão público, não atendeu a solicitação da secretaria, sendo que o processo será retomado por esse representante. Aproveito para informar que está em trâmite no Departamento de Urbanismo a solicitação de alvará, efetuado via certificado de licenciamento integrado. Coração relator, recurso apresentado tempestivamente e o autor do recurso administrativo possui representatividade por se tratar responsável pela empresa. Autuada mesmo após diversos autos de infração, ainda não iniciou o processo de regularização da atividade, nem procurou a Secretaria para fazer as orientações quanto à regularização. O documento que foi emitido aqui pelo licenciamento integral, ambiental integrado, acho que do órgão estadual, existe uma manifestação que, conforme as informações prestadas pelo interessado, o impedimento deverá atividades constantes da São Simão de 2014, se localizou no município apto a realizar o licenciamento ambiental. Portanto, o licenciamento ambiental do empreendimento deveria ser feito pelo município, né? Eu já estava ciente que o licenciamento da atividade era municipal, né? A administração do órgão estadual informa que no caso do município, realiza o licenciamento ambiental, o desempenho deverá ocorrer na esfera municipal. Desde o início do processo de licenciamento, ele entrou no processo de licenciamento anual, passaram-se 4 anos e a empresa não se realizou ambientalmente, mesmo estando imputando diversos autos de infração. Deste modo, sugere-se um defeito do recurso apresentado. Basicamente, ele argumentou que não estava recebendo os meios eletrônicos, mas passaram 4 anos, ele sabia que tinha entrado aqui no processo de licenciamento ambiental, então não tem muito o que considerar aqui no recurso dele. Com base no exposto, considerando membros da AGER, sugerem deferimento do recurso apresentado. Não tem muito o que colocar muita pertinência nessa situação. Ele não apresentou nenhuma informação nova, ele só falou que não recebeu correio, 2, 3 autos de infração ele está tomando aí, e outro, pelo que ele indica, ele não tem nenhum certificado de uso do solo, né? Ele podia até apresentar que ele estava com dificuldade de obter um documento público, o processo podia até ficar suspenso, mas ele, em nenhum momento ele tem essa informação, né? Não tem muito o que a gente fazer por ele. Tá ok, Fernanda, muito obrigada aí pela sua relatoria e seu voto, né, pelo deferimento. Abro a palavra, então, para os membros da JAR, se alguém quer fazer alguma consideração. Só comentar rapidinho sobre esse caso. Primeiro, eu não vou votar nesse também, porque é mais um que eu que lavrei o auto de infração, mas o parecer do X está perfeito. Só queria comentar que esse aqui aconteceu exatamente o que a gente falou no anterior, né? Pelo histórico do processo aqui dá para ver ó, que
Esse já é o terceiro auto de infração que essa empresa recebe, pelo mesmo motivo. O primeiro foi um auto de advertência, né? Como eu comentei, a gente sempre começa com um auto de advertência. Isso foi lá em fevereiro de 2023, há 1 ano e meio atrás. Ele recebeu esse auto de advertência, porque tem o AR dos Correios aqui, não se regularizou no prazo, veio um primeiro auto de infração de multa, aí sim, na sequência da advertência, em abril de 2023, recebeu também por correio, tem o comprovante no processo, não se regularizou e agora está no terceiro. Então, assim, é esquisito ele, depois de 3 autos de infração, depois de uma solicitação anual, que ele não terminou, depois de 3 autos de infração, o cara falar que não sabe o que ele tem que fazer, é esquisito, no mínimo. Então, não voto, mas acompanho a opinião do X de qualquer maneira. Muito obrigada aí, Rodrigo, pelas suas considerações. Então, eu passo para o Fernando Dias, para ele manifestar o seu voto. Vou acompanhar o relator, o Ok. Fernando, no voto dele. Muito obrigada, Fernando. E Lívia, como vota? Eu Fernando também. Então, por unanimidade, o processo foi julgado pelo indeferimento, aí acompanhando o relator Fernando. Bom, pessoal, nós temos aí a finalização da reunião de hoje. Aproveitando que todos os membros estão aqui, eu já falei no chat, mas é importante também se manifestar, depois a gente faz isso oficialmente. Eu vou precisar alterar a data da próxima reunião do dia 29, provavelmente para uma quinta-feira, dia 5. Então, eu já estou pré-avisando aí para vocês colocarem na sua agenda, onde nós vamos fazer todas as formalizações de e-mail, publicação diária oficial e tudo mais. E provavelmente no mês de setembro nós vamos ter mais de uma reunião, provavelmente 3 reuniões da JAP, por conta da quantidade de processos aí que a gente tem acumulado. Então, setembro vai ser um mês mais intenso aí para as reuniões da JAR, viu, pessoal? Só para avisar vocês. Agradeço a presença de todos, inclusive da Tereza, da representação do Condema. Desejo aí uma ótima quinta-feira para todo mundo. Tchau, tchau. Falou, boa tarde.